Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Muito bem, já estamos conectados com o Diogo Mainardi, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Boa noite, Diogo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, governador. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao Papo Antagonista. Obrigado. Boa noite, Diego e Diogo. É um prazer estar aqui com vocês. Governador, desde que o senhor deu a entrevista na semana passada, Jair Bolsonaro está pegando no seu pé. A CPI da Covid está enchendo o saco dele, mas ele parece que só pensa no senhor desde a semana passada. Todo dia é uma declaração provocando, e o grupo dele, o entorno dele, vai levantando essa história de que o senhor se assumiu gay para se candidatar ao Palácio do Planalto. Como é que o senhor tem reagido a isso? O presidente Bolsonaro disse que eu estou me achando o máximo. Na verdade, ele que está abaixo do mínimo. Qualquer pessoa diante dele é o máximo. Essa é a questão, né? O presidente tem uma atuação mais do que sofrível, tem até requintes de crueldade na sua atuação, porque para sustentar um discurso e uma ideologia, ele colocou vidas humanas em risco, colocou brasileiros contra brasileiros diante de uma pandemia, quando deveríamos estar todos contra a pandemia, e nos fez promover enfrentamentos entre nós mesmos. Então, eu lamento profundamente, o presidente cada vez mais revela não estar à altura do cargo e do que merecem os brasileiros de um presidente da República. Ricardo, quando você reconheceu o erro de ter votado no Bolsonaro em 2018, eu tenho de reconhecer o erro de ter menosprezado a sua candidatura presidencial. Evidentemente eu estava enganado. Eu acho que você tem chance, sim, tem muita chance de se eleger, não por causa da sua sexualidade, mas porque foi transparente. Eu acho que o gesto de transparência, você calibrou muito bem essa sua declaração, dizendo que não tem nada a esconder. Eu acho que esse é um bônus para a sua candidatura e para você mesmo, pessoalmente. Acho que quando você veio ao Manhattan Connection, por exemplo, eu li um monte de comentários. Ele não tem a menor chance de se eleger justamente por ser homossexual e não assumir isso daí. Evidentemente, você tirou essa baixaria, esse discurso mais nojento, mais asqueroso, preconceituoso do caminho e se mostrou aquilo que você é, de maneira límpida. Eu acho que o eleitorado deve procurar isso, deveria procurar isso em 2022. Acho que você ganhou uma dimensão, a tua candidatura ganhou uma dimensão inesperada, porque, de fato, você se apresentou melhor do que todos os outros candidatos. Jovem, mas com a experiência de ter governado o Estado. E, nos últimos tempos, finalmente, você se livrou também desse bolsonarismo latente que você tinha e começou a se soltar nessa área também, né? Quando você veio ao Manhattan Connection, a gente estava começando a segunda onda da Covid. Depois disso, houve um desastre, uma calamidade absoluta no seu estado, inclusive, e acho que você se tocou que quanto mais longe desse criminoso que nos governa, melhor, né? Eu acho que essa é a tua posição hoje em dia. Diogo, obrigado aqui pela oportunidade. Também dá para lembrar, lá na eleição de 2018, eu não declarei apoio. Eu considero apoio você pedir votos para um candidato. Eu declarei o voto porque o modelo que tinha de alternativa, que era o do PT, tinha provocado milhões de desempregados, tinha escândalos de corrupção muito graves, e a volta ao poder seria muito negativa. E por isso que eu dava o voto a outro candidato, mas eu fiz questão, postei lá um vídeo, saiu nas minhas campanhas, fazendo críticas ao presidente Bolsonaro pelas posições de confronto, de ataques a grupos, a pessoas, né, desrespeito ao ser humano. Eu coloquei isso naquele momento, naquela eleição. Então, mesmo assim, né, mesmo diante daquele modelo econômico alternativo que era muito ruim do PT, fica claro, especialmente diante de uma pandemia que colocou vidas humanas mais do que em risco, né, nos fez perder mais de meio milhão de pessoas no Brasil.
amigos, familiares, todo mundo conhece, tem alguém próximo de si que perdeu a vida para o coronavírus. Isso é duro, e o presidente zomba, debocha, né? Isso não é nem economicamente também, né? Se formos pensar assim, claro, a gente está falando sobre vidas humanas, mas nem economicamente é positivo, porque gerou ao longo dessa pandemia certamente de maior sofrimento econômico para o país do que seria necessário dentro da pandemia, essa conduta do presidente da República. Então, eu não fiz campanha com ele, não teve material casado, não pedi votos para ele, né? Fiz as críticas, mesmo assim quero dizer que foi um erro, né? Que subestimamos o poder destrutivo do presidente. Eu achei que, diante das instituições bem estabelecidas que nós tínhamos, a homofobia, o preconceito dele e até a sua crueldade acabariam não sendo, vamos dizer assim, não se impondo, encontrariam limites nas nossas instituições e, infelizmente, a pandemia não era algo projetado e transformou especialmente o governo Jair Bolsonaro em algo muito negativo para o Brasil. Governador, teremos as prévias do PSDB no fim de novembro, o senhor vai disputá-las. Tem também o governador de São Paulo, João Dória, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, o senador Tasso Gereissati. O senhor hoje consegue ver uma maioria apoiando o nome do senhor internamente? E se isso não vier a ocorrer, caso o senhor não vença as prévias do PSDB, o senhor pretende se lançar candidato por outro partido? Lembrando que o senhor já conversou, por exemplo, com o Podemos, mas também com outras siglas nos últimos meses. Olha, Diego, e até juntando essa sua pergunta com aquela primeira, a acusação de que tenha sido cálculo eleitoral faz parte do processo político, né? Esse movimento que eu fiz. Na verdade, nada mais é do que deixar claro que eu não tenho nada a esconder, é uma questão de transparência, como a gente falou aqui. Depois do jogo jogado, depois de ter sido feita a declaração e ter sido bem recebida por uma maioria de pessoas, é fácil de você fazer uma análise de que foi um cálculo para lá ou para cá. Ninguém sabia como é que seria a reação e ainda não está claro quais serão as repercussões do ponto de vista político e eleitoral dessa declaração. O que eu fiz questão de fazer o movimento é porque acho que é importante mostrar-se na integralidade, né, na integridade, de forma transparente, especialmente porque estou fazendo os movimentos buscando apoio a uma candidatura dentro do PSDB, dentro das prévias do PSDB, e achava que era importante que essa jornada começasse com, inclusive, isto resolvido, né? Esse tema também resolvido, por uma questão de lealdade com as pessoas que vão se engajar nesse processo, lealdade comigo mesmo, com o meu namorado também, porque não é justo ter uma vida que sofra restrições para ele, né? Em função de ter algo que a gente nunca escondeu, nunca menti, nunca disse que não era, simplesmente não tratava sobre esse assunto, mas acabava, de alguma forma, comprometendo, vamos dizer assim, a nossa própria vida. Então, estou tranquilo de ter tomado essa decisão e dentro do PSDB vou conversando com diversas lideranças. Fui provocado por deputados e senadores do partido, não foi uma candidatura que eu tenha dado a largada, eu fui buscado, fui procurado e me entendo em condições, sim, de liderar esse projeto. Com absoluta humildade, com tranquilidade, né? As prévias do partido não servirão para depreciar outras candidaturas. Não é contra o Dória, contra o Tasso ou contra Arthur Vigílio, ou seja, quem vier dentro das prévias, é apresentar para o partido uma alternativa que tenha o que eu acho que eu posso oferecer, além de uma cara nova, porque eu também não defendo que votem em mim pela questão da orientação sexual, não defendo que votem em mim por ser jovem, né? Mas o que eu pude fazer ao longo desta trajetória de vida pública como prefeito e governador, enfrentando dificuldades, problemas, e um estilo de fazer política, de me comunicar, de me relacionar, que pode ser uma cara diferente para o PSDB. Se o PSDB entender que é esse o caminho, vou ter muita honra de representar o partido no ano que vem. Se não, a minha disposição é de me manter no PSDB, né? Sendo uma disputa leal, correta, como eu espero que seja, eu me submeterei à decisão que o partido tiver dentro do colégio eleitoral que foi definido, porque eu tenho 20 anos de filiação ao PSDB, acho que é o partido que tem uma visão de modernização da máquina pública, de eficiência, responsabilidade na economia e, ao mesmo tempo, sensibilidade social,
né, uma visão de inclusão, de combate à desigualdade, de aumento de oportunidades para que as pessoas possam crescer na sua plenitude. Então o PSDB me representa programaticamente, é onde eu pretendo estar. Evitou se tornar refém de insinuações em relação à sua sexualidade. Eu espero que você se livre de ser refém do PSDB também, porque é um partido que não conta absolutamente nada, que foi humilhado nas últimas eleições, que sempre se divide, que sempre trabalha internamente um candidato contra o outro. Se a tal da terceira via, centro democrático, chamem do jeito que quiserem, tem alguma chance, essa chance é extrapolar os limites muito estreitos, muito mesquinhos do PSDB. Né? Eu espero que você, daqui a pouco, não agora está cedo, você tem que enfrentar as prévias podem servir para tornar o seu nome mais conhecido, sua plataforma mais conhecida. É ótimo que você seja jovem, é ótimo que você tenha um discurso diferente dos outros. Isso tudo é muito bem-vindo, espero que você seja votado, inclusive por causa disso, ao contrário do que você acabou de dizer, mas é importante também se livrar desse ranço tucano que estabeleceu essa polaridade com o PT por tantos anos e segurou o país, impediu a possibilidade de encontrar verdadeiras alternativas ao petismo mais corrupto, mais nocivo para a nossa democracia. Eu espero que você consiga se livrar desse negócio todo, deixe na mão do Dória, porque aparentemente ele vai conseguir comprar os números suficientes de votos para ganhar as prévias. A partir de então, eu acho que tem que ser construído um bloco, e é isso, você obviamente não vai fazer nenhum comentário sobre o que eu acabei de dizer, mas sobre a necessidade de se construir um bloco maior, mais consistente, mais aberto, mais variado do que o simples PSDB, que tem 3% dos votos, e isso você sabe que vai ter de construir, né? Diogo, eu vejo o seguinte, não pode ser um projeto pessoal, seguramente, não é sobre um projeto pessoal, né? É sobre um projeto de país. E nem meramente partidário, exatamente. Então, para poder construir uma solução no centro, tem que ter humildade de reconhecer que é o país e o projeto acima do interesse partidário, acima de interesses pessoais. Quem for para a construção dessa alternativa com uma aspiração de protagonismo pessoal para além da conta, da medida, porque somos seres humanos, cada um tem as suas vaidades, as suas aspirações, é legítimo, mas isso não pode se sobrepor de maneira nenhuma ao interesse da gente tirar o país dessa polarização absurda que está matando gente, que está retardando a nossa economia. A gente precisa superar esse desafio para o país, para recuperar a taxa de crescimento de longo prazo, né, e não ter mais voos de galinha que nos fazem nos surpreendermos. Lá em 2010 o país cresce 7% e aí mergulha depois numa recessão alguns poucos anos depois. Esse ano vai crescer fortemente, mas depois, ao que tudo indica pelo nosso histórico, o país vai voltar para as taxas de crescimento mais baixas. Então a gente precisa romper com tanta coisa. Não pode ser um projeto pessoal, não pode ser por vaidade de nenhum dos candidatos. Eu vou trabalhar para tentar ajudar na conciliação. Eu não serei obstáculo à conciliação. Se surgir um outro nome que claramente consiga reunir, aglutinar melhor, beleza, estou dentro, vamos ajudar a construir a solução pelo nome que for. Agora, se entenderem que esse nome sou eu, podem contar comigo com vontade e energia para construir esse caminho. Governador, conversando recentemente com um presidente de partido do Centrão aqui em Reservado, em Brasília, e eu comentei a ele sobre a sua possível candidatura, isso antes ainda da entrevista do senhor ao Bial na semana passada, e ele me disse o seguinte: olha, o Eduardo Leite é gaúcho, aí veio com um estereótipo fácil, né? Muito bairrista, ele só olha para o Rio Grande do Sul, ele não vai conseguir falar com o Brasil. O senhor consegue se ver comendo uma acarajé na Bahia, pedindo voto no Amazonas, ou de fato o seu apego ao chimarrão é maior, governador? Olha, Diego, eu acho que a gente tem que ter capacidade de falar com o Brasil todo, mas falar de forma sincera, transparente, né? O eleitor já está bem treinado para saber quem é que come esse acarajé e bota o chapéu característico de uma região só para foto, para posar para uma candidatura. Então, eu não vou deixar de ser quem eu sou, com os meus hábitos regionais, mas claro que com
o olhar para o Brasil, comunicando com o Brasil. Tá aí, as pessoas estão me conhecendo por inteiro. O estereótipo do gaúcho que certamente esse líder do Centrão aí tenha te dito, certamente já caiu por terra no momento que a gente dá essa entrevista e me apresento num tema até sensível, né? Pensando no Rio Grande do Sul, com uma característica que se atribui de machista ou de um Estado conservador e que a gente já rompe com essa própria posição. Então, é sobre se apresentar do jeito que a gente é e conversar com todos e trazer mais gente dentro desse projeto de todas as regiões do Brasil. Eu estou com muita alegria conhecendo ainda mais profundamente esse Brasil de tantas diferenças, de tantas peculiaridades regionais, para poder me alçar a um projeto nacional. Eduardo, um dos meus principais motivos de irritação com seu partido neste momento é a hesitação em desembarcar completamente do bolsonarismo, inclusive abdicando dos cargos que foram dados, emendas. O Diego sabe porque foi ele que denunciou isso daí em primeiro lugar, toda a corrupção subterrânea desse governo para comprar parlamentares, e o PSDB entrou nisso aí de cabeça. Agora, a hesitação em pedir o impeachment, em trabalhar pelo impeachment do Bolsonaro, me parece criminosa, porque não estamos diante de um mero mau presidente, ou perdulário, ou que compra votos para obter um apoio parlamentar. É muito mais grave do que isso. A gente está com, como você disse, mais de 500 mil de mortos, muitos deles provocados pela negligência criminosa, para dizer o mínimo, do Bolsonaro, escândalos pipocando, relacionados à vacina, que ele não ofereceu à população, no momento em que era necessário que se oferecesse, e o seu partido não consegue dar aquele passo a mais. No domingo, ontem, o Fernando Henrique Cardoso falando, bem, está chegando talvez a hora de um afastamento, de pedir afastamento, espero que isso não ocorra, ainda está longe, mas é um aviso, Bolsonaro, não passe de determinados limites. Ele já passou 300 anos atrás de todos os limites, já superou todos os limites. É importantíssimo chutar esse cara. Ele é um criminoso, ele tem que ser chutado para sempre, escanteado da nossa história, preso possivelmente, e depois a gente vai poder enfrentar uma eleição num ambiente um pouco mais salutar, inclusive sem a ameaça de um golpe, como o Bolsonaro vem fazendo praticamente todos os dias. Você tem uma posição menos tucana a respeito do impeachment ou não? Aí não se trata de ser posição tucana ou não, Diogo. Eu tenho um ponto que eu sou governador de um estado, parte desta federação, governando para 11 milhões e meio de gaúchos que têm as diversas posições políticas, então eu guardo alguma cautela, né, em relação ao impeachment, não por uma questão partidária, mas por uma questão institucional do que eu represento como governador. Mas, de fato, nós temos fatos muito graves que merecem apuração, talvez, né, até sob apuração dentro de um processo de impeachment, porque a abertura de um processo de impeachment não significa o impeachment, significa abertura do processo para discussão, produção de provas, de parte a parte, né, tem todo um longo processo aí para discussão. E parecem haver, sim, motivos suficientes para que se abra um processo, no mínimo para a discussão. Né? E com o afastamento provisório do presidente da República, e daí entra um gaúcho no lugar dele, a propósito. Mas não é por essa causa. Né? Eu sei que não. O ponto objetivo é que não se pode banalizar o impeachment, mas também não se pode deixar banalizar a presidência da República. E sob o presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, a gente está vendo o país pagar um altíssimo preço com vidas e com a própria democracia sendo atacada, porque no momento que ataca jornalista, ataca os poderes, institucionalmente, né, o Supremo, os governadores. Democracia é isso, é regras do jogo para que a gente possa ter, além da eleição de um governante, não é uma ditadura da maioria,
Ela é a oportunidade da eleição pela maioria de um governante e a oportunidade, ao longo de um mandato, de exercer-se a oposição, de se contestar, de se contrapor, né? E essa contraposição, ela vem no parlamento, ela vem nas medidas judiciais, ela vem pela imprensa, e tudo isso é atacado pelo presidente da República. É muito grave isso que acontece. Governador, semana passada... Desculpa, você como político e não como governador, então apoiaria a abertura de um processo de impeachment do Bolsonaro. Olha, eu não tenho como separar a minha condição de como político, como governador, como cidadão, Eduardo, enfim, aqui por uma manifestação sobre isso. Como eu disse, tem fatos muito graves que merecem a apuração e a abertura de um processo de impeachment não parece ser pouco razoável nessas condições do que já se tem de matérias e de fatos trazidos à tona, né? Governador, semana passada eu conversei aqui no Papo Antagonista com o Eduardo Jorge, do Partido Verde, que também está aí defendendo a construção de uma terceira via. O nome dele, até aqui, é o do senador Tasso Gereissati. Eu, no impulso, perguntei a ele se, em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o que ele faria. A resposta dele foi muito interessante. Ele disse, eu não vou te responder, porque se eu te responder é como se eu estivesse já sacramentando essa polarização, e é isso que o Lula e o Bolsonaro querem. Diante disso, eu tenho que te perguntar, você fica à vontade para responder ou não, governador, mas o Fernando Henrique, ao ir ao encontro do Lula, ao tirar uma foto, fazendo soquinho junto ali, não se precipitou demais, ele, presidente de honra do partido do senhor? Eu concordo com a resposta do Eduardo Jorge. De fato, todo o nosso trabalho tem que ser até o último momento, até o último momento possível de fazer campanha, né, ali no dia anterior das eleições, em outubro do ano que vem, para evitar esse segundo turno que seria catastrófico. Eu acredito numa política que seja mais sobre cicatrizar feridas do que sobre abrir feridas novas. E também não é sobre ficar cutucando uma ferida. Seja Bolsonaro, seja Lula, é uma ferida aberta que o país tem que se fica cutucando. A volta do Lula não vai cicatrizar essa ferida. A gente tem que encerrar esse capítulo, abrir um capítulo novo para o futuro do Brasil. E inclusive entendo que o próximo presidente, viabilizando-se um terceiro candidato, seja eu, seja quem for, não deve ser candidato à reeleição, né? Eu não só defendo que se faça a revisão do Instituto da Reeleição, como acho que mesmo que tenha o direito de concorrer à reeleição, não deve concorrer o próximo presidente. Por quê? Porque no dia 1, se ele é candidato à reeleição, ele é atacado por bolsonaristas e lulistas e o governo estará antecipando a tensão eleitoral, porque esses dois grupos quererão voltar ao poder e a gente precisa usar o próximo mandato para serenar os ânimos, para estabilizar o país, para colocar o país na condição de retomar o equilíbrio, o bom senso. Aquela conversa do presidente Fernando Henrique com o presidente Lula, ele tem direito, como cidadão, como professor, como intelectual, como ex-presidente, de conversar com quem ele quiser, ainda mais com um ex-presidente da República. Dois ex-presidentes não deveria ser essa conversa um problema em qualquer local. O ponto objetivo é que um destes ex-presidentes é um pretenso candidato e que está, dentro desse contexto que eu acabei de falar, contribuindo para a divisão do país, né, e especialmente envolvido em fatos nebulosos também, ainda que seus processos tenham sido... estejam sob revisão das condenações que ele sofreu. Se fosse conversar, né, a conversa, talvez, do ponto de vista político, estratégico, político-eleitoral, não era o melhor que acontecesse. Se fosse ter a conversa, que não tivesse a foto, se tivesse a foto, que não tivesse o soquinho, como você falou, mas o presidente Fernando Henrique, especialmente com seus 90 anos, né, uma trajetória respeitável, ele está menos ligado a uma estratégia política eleitoral e está conduzindo as discussões, os debates na forma que ele entende deva fazer como cidadão, ex-presidente para o país. Tá meio gaga. Eduardo, dos candidatos dessa terceira via, vamos chamar assim, com qual você tem uma interlocução mais fluida, mais fácil? Eu tive muito boas conversas com o ex-ministro Mandetta, que eu sinto que está na mesma vibe que eu, assim, né? Acho que para a gente ter uma conversa fluida, uma conversa tranquila, né, e produtiva,
a gente precisa estar na mesma vibe, tem que estar em sintonia. E essa sintonia tem a ver, a gente está nesse jogo disposto, né, buscando apoio, mas também dispostos a apoiar, né, como eu disse, com humildade. Se alguém crescer, se alguém se revelar mais competitivo, a gente tem que dar espaço. Não adianta a gente querer colocar um projeto pessoal à frente desse processo. Não quero saber, vou ser candidato de qualquer maneira, ou qualquer coisa assim. Isso é uma irresponsabilidade, né? Porque quem paga a conta é o cidadão. O país vai pagar a conta no final desse processo por a gente fragmentar e gerar esse segundo turno que a gente quer evitar. Então, especialmente com o ex-ministro Mandetta, tive muito boas conversas, senti que ele está na mesma vibe, como eu disse, mas também tive algumas conversas com o próprio governador de São Paulo, João Dória, apresentei para ele, com absoluta sinceridade, a minha visão sobre o que eu penso, tanto do ponto de vista de agenda de país, quanto de estratégia política eleitoral, e também me dispus e troquei já algumas ideias para conversar com o Ciro Gomes, que também acho que é um ator importante desse processo. Tenho menos proximidade, tive menos conversa. Acho que temos visões bastante distintas do ponto de vista econômico, né, principalmente, de projeto de desenvolvimento, mas acho que é importante a gente ter disposição de conversar também com quem a gente tem diferença, senão conversar só com quem pensa igual a gente é muito fácil. A gente tem que tentar ver o que a gente consegue de convergência também entre os diferentes. Governador, o Dória, no dia da entrevista, ou no dia seguinte, fez ali uma mensagem no Twitter elogiosa ao senhor. Pergunto se vocês conversaram por telefone depois de quarta-feira passada para cá. Não, trocamos mensagens, na verdade. Minha rotina foi muito intensa aí desde quinta-feira para cá, com compromissos de governo e também com agenda partidária no final de semana. Eu estive no Paraná no sábado em agendas, no Distrito Federal também no domingo em agendas, então acabei não conseguindo ter tanta liberdade aí para conseguir conversar com ele e com outras lideranças do partido. Conversei com alguns por telefone, mas com ele foi por uma troca de mensagens e eu agradeço a gentileza da manifestação dele também. A relação com o Aécio do senhor, como é que está? Muita gente, quando a gente anunciou que o senhor falaria hoje no Papo Antagonista, pediu que a gente perguntasse sobre o que o senhor pensa dessa retomada de protagonismo que o agora deputado Aécio Neves está tendo internamente. O deputado Aécio Neves é um deputado no exercício do seu mandato, né, integra a bancada do PSDB e, naturalmente, ele, no exercício do seu mandato, agora é presidente de uma comissão, ele tem ele tem uma participação desse processo, mas relação comigo não há relação nenhuma, não tenho uma relação com o deputado Aécio Neves e ele não tem nenhuma participação dentro da minha pré-candidatura. Aliás, as suspeitas que insistem em lançar sobre ele, eu não tenho elementos para falar sobre isso, é de que, para ele, o PSDB não deveria ter candidato, né? O Eduardo, se livra dessa gente, se livra desse partido, pula fora, deixa o partido com o Aécio Neves, com o João Dória, e tenta criar algo novo como você. Eu disse que eu reconheci meu erro em relação a você no Manhattan Connection, mas você melhorou muito de lá para cá, da entrevista que você deu para nós na TV para esta. Você também se deve ter revisto a tua maneira de se apresentar para o país. Você não pode ficar falando só sobre austeridade fiscal, e acho que você ganhou pontos e é isso aí, vai em frente. Beleza, Diogo, obrigado. O ponto, né, é que, bom, o PSDB tem seus problemas, os partidos em geral têm os seus problemas. Não sei se falhou aqui agora o vídeo, agora sim, voltou o vídeo aqui ao ar. Os partidos, em geral, têm seus problemas porque são compostos por, como eu disse, a gente falou aqui sobre vaidade, né? Seres humanos têm vaidade, né? Os homens têm vaidade e políticos têm ainda um pouco mais de vaidade que os outros, né? E isso vai gerando essas cotoveladas, né? Tem ficha corrida também, tem ficha corrida. Alguns deles, além disso, tudo tem fatos que desabonam e que, se a ficha não está necessariamente suja, ela está opaca, vamos dizer assim, e a gente merece discutir. Aliás, eu defendia que o PSDB discutisse, que se abrisse na Comissão de Ética a discussão sobre os fatos que envolveram Aécio Neves, porque
eram bastante graves ali, e lamento a posição que se teve naquele período. Agora, ao olhar para os outros partidos, a gente vê também outros tipos de problemas. Então, eu não estou 100% confortável com todas as ações e o passado todo do meu partido, mas do ponto de vista programático, ideológico, como eu disse, né, unir visão liberal na economia, espaço para quem empreende e uma visão social responsável, o programa, né, do partido é o que me representa, ainda que do ponto de vista das ações concretas da vida partidária, existam pontos que eu discordo. Governador, o nosso tempo já esgotou, a sua assessoria está me falando aqui, mas eu já agradeço imensamente a sua disponibilidade, esse papo. Queria pedir que o senhor concluísse dizendo o seguinte, você já se colocou como um pré-candidato à presidência da República, então, que vai defender o fim da reeleição, uma coisa forte que o senhor disse aqui nessa entrevista. Bom, o Bolsonaro fez a mesma coisa e a diferença, Diogo e Diego aqui, essa dupla, a diferença é que eu já cumpri com essa palavra como prefeito, né, estava com 90% de aprovação e não concorri à reeleição como prefeito na minha cidade. Muita gente dizia assim, mas como assim? Agora é a hora de você consolidar o seu capital político, ser reconhecido pela população. E eu disse, não, mas eu disse que não iria e não vou concorrer. A minha vice-prefeita foi eleita, passei o bastão para ela, fiquei sem mandato. As pessoas diziam assim, mas você vai ficar 2 anos sem mandato, vai ser um problema para você. Eu digo, não tem problema, isso a gente vê depois. Eu não pretendia concorrer a governador, não estava previsto isso, mas vim concorrer a governador. Aliás, mais do que a aprovação, pode ser olhado lá na urna, né? Em Pelotas, onde eu fui prefeito, eu fiz 90% dos votos para governador. E declarei desde o início que não concorreria à reeleição como governador, como de fato não vou concorrer. Bom, vai haver um projeto presidencial? Não vai haver, é uma outra questão, mas independentemente disso, eu não serei candidato à reeleição aqui no Rio Grande do Sul, e por isso me sinto muito à vontade para falar sobre não concorrer à reeleição como presidente também. Parabéns, a dupla caipira Diogo e Diego aprova. Valeu. Governador, eu queria só que o senhor concluísse, o senhor consegue nos dizer mais 1 ou 2 bandeiras que a gente poderá cobrar do senhor daqui até o ano que vem? Além do fim Para mim, as grandes agendas para o país, em apertada síntese, retomar a taxa de crescimento de longo prazo, o país precisa melhorar a produtividade, isso vem aí os temas econômicos, que vocês já conhecem bem, né, de reformas estruturantes para tirar obstáculos ao crescimento do país, mas vem também um seguinte ponto que é melhorar oportunidades e combater desigualdades. Aí o tema da educação, esse país não vai crescer e não vai sustentar crescimento de longo prazo se não capacitar o seu capital humano, especialmente considerando que a gente está vendo naturalmente uma queda da taxa de natalidade, que vai gerar um envelhecimento da população. A gente precisa atacar fortemente aí os problemas da educação, e este governo que está aí, né, que se diz liberal na economia, não tem como ser liberal na economia e não dar atenção para a educação, que é o que garante oportunidade para as pessoas e que gera crescimento econômico pela qualificação da mão de obra. Mas o terceiro pilar fundamental é usar o respeito ao meio ambiente, a sustentabilidade ambiental e o respeito à diversidade, né, à diferença da nossa população. Não estou falando aqui só da diversidade sexual, estou falando da diversidade racial, religiosa, todos os componentes que são cultural da nossa população, como alavanca para o crescimento econômico também, além do compromisso civilizatório, da responsabilidade com o futuro do planeta, a responsabilidade e o cuidado com as pessoas, são pontos importantes de alavanca para o crescimento econômico, né? Uma vez que a sustentabilidade ambiental é um valor crescente no mundo e a nossa diversidade da nossa população nos faz mais ricos culturalmente e mais criativos, e isso tem que ser utilizado como alavanca de crescimento para o país. São as coisas que eu pretendo falar mais, os temas que eu pretendo mais abordar. Por favor, Diogo. 10 segundos, o pessoal ligado ao Luciano Huck vai apoiá-lo em massa, com entusiasmo. Isso inclui o Armínio Fraga, por exemplo, já que a gente está falando de economia. Vocês conversaram? Tem algum plano para conversar sobre assuntos econômicos? Eu tenho muita afinidade de propósito e de projeto com a turma, né, o pessoal que você falou, que o Luciano reuniu em torno dele, que não era em torno dele, em torno de uma agenda para o país. Eu acho que
você perguntar para mim sobre com quais candidatos eu conversava, eu conversei e converso bastante com o Luciano Huck, porque ele, de fato, também vinha com esse mesmo sentimento, tanto é que já abriu mão, cedeu espaço, né? A gente não conversou sobre apoios a candidaturas, mas a turma que ele reuniu, de fato, é uma turma de primeiro nível, e entre eles está Armínio Fraga, mas poderia dizer outros também, como Hartung, que são grandes nomes que eu já procurei e vou procurar bastante, não como apoio meramente a mim, mas como forma da gente tentar construir uma agenda convergente aí para o país e produtiva para o país. Sim. Governador, se me permite, você vai ter que incluir aí o combate à corrupção. O Brasil vai vir de 13 anos de PT e de um governo que foi eleito prometendo e destruiu a Lava Jato e destruiu tudo isso. É que para mim isso é uma premissa. E você não citou o Sérgio Moro, hein? Em nenhum cenário. Para mim é que, bom, na verdade, vamos lá, né? Sérgio Moro, Huck e Amoedo, na verdade, Huck e Amoedo anunciaram que não estarão candidatos. O Moro, né, está com compromissos profissionais que o retiram da discussão desse processo. Mas o ministro Moro também me mandou mensagens me cumprimentando pela minha manifestação na semana passada, eu agradeci a ele, tenho uma boa relação com ele também. Todas as pessoas que estiverem, como eu disse, na mesma vibe, mesmo sentimento, da gente construir um projeto de país que foque as energias em atacar os problemas e não as pessoas, né? E aí, para atacar os problemas, tem que ser contra. Não uns contra os outros, nós contra eles, é nós contra o desemprego, é nós contra a miséria, é nós contra a corrupção também aqui, Diego, que sem dúvida é um tema. Estou partindo aqui de que isso é uma premissa, né? Eu falei das agendas que o país vai precisar trabalhar do ponto de vista econômico, social e, evidentemente, a premissa do combate à corrupção, sem nenhum compromisso com qualquer erro ou menos ainda com práticas de corrupção no nosso país. A gente precisa superar essa mazela da corrupção para não apenas pelas perdas econômicas e financeiras, mas pelo exemplo, né, para que a sociedade brasileira possa crescer com integridade em direção a esse futuro melhor. Isso aí. Governador, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. A gente vai ficar aqui enchendo o seu saco todo dia, igual o Bolsonaro, mas de uma maneira diferente. Ah lá, não tem problema. Fiquem à vontade. Essa provocação e essa encheção de saco é boa. Fiquem à vontade aí, não tem problema. Obrigado, Eduardo. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista.